Olá, eu sou a jornalista Maia Veloso. Esse programa tem 11 anos, a gente está na 6ª temporada e nessa temporada estamos de segunda a sexta, não só para um projeto de comunicação da TV Meio para o Piauí, mas também para 12 estados do Brasil. Olha, eu vou ler uma lista aqui que se atualiza toda hora, tá? Mas a gente está nesse projeto de Rede Meio Nacional em São Paulo, Pará, Maranhão, Rondônia, Ceará, Amazonas, Tocantins, Amapá, Acre, Mato Grosso e Goiás. No próximo programa, talvez eu tenha mais estados para falar com vocês. E, além disso, a gente tem a convergência digital gigante do Grupo Meio Norte de Comunicação. Meio Norte não, Meio. É porque a gente ainda tem, né, a gente acabou de mudar para a TV Meio e a gente ainda tem o hábito de falar Meio Norte, mas é o Grupo Meio de Comunicação. Então, você, internauta, telespectador, muito bem-vindos, né, aqui ao nosso programa. Hoje a gente vai falar sobre o crime organizado, sobre facções, sobre a metodologia para combater, na verdade, o crime organizado e a facção, não só no Piauí, mas em todo o Brasil. Eu estou aqui com o coordenador da DRACO, né, delegado Charles Pessoa, que tem muita experiência nessa área e vai dividir conosco em que página nós estamos quando se trata de facções criminosas e de crime organizado. Eu volto já, não saia daí. Olha, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ao todo são, no Brasil, 53 organizações que aterrorizam o país. Como eu falo sempre, eu acho que quando se trata de Brasil, o nosso número, em alguma medida, e uma medida importante, é sempre subnotificado. Há muito mais coisas, claramente, quando se trata de números ligados a facções criminosas pelos motivos óbvios, né? Para os especialistas, a demora do poder público para enfrentar o problema ao longo dos anos contribui para a expansão desses grupos. Eu acredito, Maia, que com a tecnologia, quando ela surge, essa transformação, aos 15, 20 anos, mas particularmente nos últimos 10 anos, as gestões públicas, os órgãos que estão comprometidos no combate a essas facções e ao crime organizado, elas ficaram em desvantagem. A gente tem ainda um vale que nos separa do combate ao crime que é realmente organizado. Mas hoje, com esse investimento que a gente tem feito em inteligência de segurança, em tecnologias, em ferramentas, a gente começa a ficar menos desigual. O fato é que o índice, os especialistas, na verdade, eles dizem que esse atraso é por conta da demora do poder público, como eu mencionei, mas também tem 3/4 da população mundial que moram em países com alto índices de criminalidade e que possuem uma pequena capacidade de combater as organizações criminosas. Então, assim, não é um problema só do Brasil. E, além disso, a Ásia aparece como o continente com maior incidência de crime organizado. A gente não vê falando sobre isso, né? No Piauí, a luta contra as facções criminosas, ela ganhou, em março de 2023, um novo capítulo com a criação do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, DRACO. É uma unidade pioneira, né, vanguarda, que é dedicada ao combate dessas organizações. Nós convidamos aqui hoje o delegado Charles Pessoa, que é coordenador da DRACO, e ele é especialista em ciências penais e segurança pública. É ex-policial penal federal, eu acho que uma vez policial, nunca se diz ex-policial, eu sempre tenho dificuldade quando eu vou nomear os cargos de quem é de algumas profissões, né, mas já foi policial penal federal, exercendo a profissão, né, como policial federal, membro da diretoria de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, foi coordenador do Grupo de Repressão ao Crime Organizado do Piauí, que a gente chamava GRECO, ex-diretor da inteligência da Secretaria de Justiça também do Estado e atualmente ele é o coordenador da DRACO, como eu falei ainda há pouco. Delegado, bem-vindo ao nosso programa. A gente vai abordar aqui um tema onde o nível que você sempre traz nas suas entrevistas de clareza e transparência vai nos deixar saber em que página realmente nós estamos quando se trata do combate ao crime organizado e às facções criminosas. Então, queria dar as boas-vindas, agradecer o seu tempo, que eu sei que é precioso. Em que página nós estamos? Bom, Maia, primeiro dizer que é uma honra muito grande estar participando do seu programa. Eu sempre assisto. Obrigada. Quando eu tenho tempo lá, e admiro muito você como jornalista, você como profissional, até antes de eu retornar aqui para o estado do Piauí, né? E hoje vamos
debater um pouco aqui a respeito dessa temática, né? A respeito dessas facções criminosas. Mas antes da gente falar de Piauí, eu acho que é interessante a gente contextualizar um pouco. Sim, sim, é o contexto histórico, né? Isso. Onde surge, na verdade, o crime organizado e as facções criminosas, né? Pois e é. Quando? Como? Essas facções criminosas, elas surgiram no eixo Rio-São Paulo, é importante a gente ressaltar. Em 1979 surgiu a primeira facção criminosa com atuação no Brasil, que foi exatamente no estado do Rio de Janeiro. Em 1993 surge a segunda facção criminosa, ali no eixo Rio-São Paulo, já no estado de São Paulo, na verdade, a segunda facção criminosa, exatamente no dia 31 de agosto de 1993. E em 1998, elas iniciam um processo de expansão para outras unidades da federação, que foi o Comando Vermelho, depois o primeiro Comando da Capital. E a realidade dessas facções criminosas não é algo isolado aqui do estado do Piauí. Hoje, toda a unidade da federação, então todo o estado, existe a presença dessas células de facções criminosas. Elas chegaram aqui no estado do Piauí no final de 2015, início de 2016, a primeira instalação da primeira célula. Daí para cá, elas, a princípio aqui em Teresina, depois iniciaram um processo de expansão para outras regiões aqui do estado do Piauí. No início de 2019, o Piauí desenvolveu um trabalho muito forte no combate a essas facções criminosas dentro do ambiente prisional. E de janeiro de 2023 para cá, principalmente depois de março, depois da criação do departamento do DRACO, o Piauí vem realmente desenvolvendo uma série de ações, até em algumas situações pioneiras, né, no que diz respeito ao Brasil. E hoje nós estamos, mesmo com a existência dessas facções criminosas, comparando agora, esse mês, o início de 2024 com o início de 2023, nós estamos numa situação favorável, né, no que diz respeito a esse comparativo, apesar de ainda existir a presença dessas facções, mas elas já estão extremamente enfraquecidas, né, em comparação com o ano anterior. Eu vou já pedir para você definir enfraquecido quando se trata de organização criminosa e facção, organização, né, crime organizado e facções criminosas. Eu só queria... Você sabe que nós, jornalistas, somos curadores natos de conteúdo. Eu estava vendo aí essa série histórica que você mostra como surge no Brasil o crime organizado e as facções, e lembrando aqui que no século XIX, Virgulino Ferreira, o Lampião, a história mostra que ele foi o primeiro no Brasil que se tem notícia, que se tem registro de como ele operava, a realmente criar, fundar como estrutura o crime organizado no Brasil. Ou seja, a gente tem muita experiência nessa área, infelizmente, né? Porque de 2019 para cá, imagina, né? Um jagunço consegue criar aquilo ali, e ele era muito organizado. Quem faz o estudo da história de Lampião, como ele atuava, como era que ele distribuía os cargos, como era que ele criava os laranjas, como era que ele fazia as extorsões, os sequestros já naquela época ele fazia. Quer dizer, o Brasil fazendo uma história que a gente não gostaria de contar. Isso, ele conseguiu realmente reunir muitas pessoas e ele tinha muita influência, né? Tinha um poder de liderança muito grande do grupo e realmente deu muito trabalho, principalmente aqui para a região Nordeste, né? Sim, sim. Invadindo muitas cidades, né? E chegamos onde chegamos realmente com o surgimento dessas facções criminosas que, com certeza, elas trouxeram um mal muito maior até do que na época na época do Virgulino e desses grupos aí iniciais. Sim, eu penso que talvez o crime organizado nasce no Brasil quando as instituições eram muito desorganizadas, né? Mas tudo tem relação com a desigualdade social, né? A falta de investimento realmente do poder público. Falando de facção em si, elas surgiram dentro do ambiente prisional. Então, a carência de procedimento, a falta de profissionalização do sistema penitenciário brasileiro fez com que esses grupos surgissem dentro do ambiente prisional, por isso que a gente diz que as facções criminosas que atuam no Brasil, elas são de base prisional, porque todas surgiram dentro do sistema penitenciário brasileiro, principalmente dentro do sistema penitenciário estadual. Então, essa falta de profissionalização fez com que essas organizações criminosas surgissem e ganhassem espaço, infelizmente, a princípio dentro do ambiente prisional, depois com extensões extramuros, né? E talvez a falta de conhecimento realmente e até em algumas situações por a gente subestimar essas organizações criminosas,
elas cresceram muito e, infelizmente, ganharam ramificações, como eu falei anteriormente, em todas as unidades da federação e hoje até com braços internacionais. Você claramente tem propriedade de falar sobre isso porque você veio do sistema penitenciário, né? Você foi policial penal. E como é que funcionam essas penitenciárias federais? A gente cresce e escuta no Brasil durante muito tempo que elas são verdadeiras escolas do crime. Mesmo os presídios de segurança máxima, eles têm alguma vulnerabilidade ou muitas vulnerabilidades, a gente já mostrou vários casos nacionais em relação a isso, e há um esquema de operação que passa por corrupção, por uso de celulares, por ser muito organizado, pelos braços que estão lá. Então, na verdade, há quem diga que a gente paga a moradia do crime organizado na medida que, como você mesmo disse, eles operam dentro dos presídios, não é, delegado? Queria que você falasse sobre isso, que eu sei que você tem propriedade. Eu vim do sistema penitenciário federal, conheço praticamente todo o sistema penitenciário brasileiro, viajando ainda como membro do sistema penitenciário federal. É importante a gente fazer primeiro uma distinção entre o sistema penitenciário estadual e o sistema penitenciário federal. Sim. Como eu falei, as facções elas surgiram dentro do ambiente prisional estadual. Só que o sistema penitenciário estadual vem passando por um processo de evolução. Principalmente nos últimos anos, em razão da necessidade. O sistema penitenciário ele evoluiu muito, a gente sentiu a necessidade de profissionalização desse ambiente, justamente em razão da expansão dessas facções criminosas. Se a gente for falar especificamente do sistema penitenciário piauiense, principalmente do início de 2019 para cá, foi um processo de evolução. Hoje, aqui no estado do Piauí, eu digo porque eu vim também do sistema penitenciário aqui do estado do Piauí, passei 4 anos como diretor de inteligência, não tem a presença mais de aparelhos celulares dentro das unidades prisionais do regime fechado, aqui no estado do Piauí. Estou falando unidades prisionais do regime fechado. Mesmo passando por muitos problemas, principalmente que diz respeito à superlotação, mas é um sistema penitenciário organizado, controlado, no que diz respeito ao controle das facções criminosas. Então, o sistema ele causou realmente muitos problemas, ficou esquecido no decorrer de décadas. Por quê? Porque quando a gente falava do combate à criminalidade, o que vinha na nossa mente, tanto como operador de segurança pública, como gestor, como sociedade? É que a gente só visualizava o combate ao crime até o momento da prisão. A gente esquecia essa fase pós-prisão, que é justamente o momento da execução da pena. E isso fez com que o sistema penitenciário se transformasse num amontoado de pessoas que se transformaram em escolas do crime organizado. Mas está passando por um processo de evolução. E também, por necessidade, em 2016 foi criado o Sistema Penitenciário Federal. Hoje, nós temos a presença de 5 penitenciárias federais no Brasil. E nas penitenciárias federais nunca se registrou a presença de aparelhos celulares, por exemplo. Até o início desse ano, não tinha registrado a presença de nenhuma fuga. A primeira fuga do Sistema Penitenciário Federal foi que aconteceu recentemente lá no Rio Grande do Norte, em uma unidade, né? Teve suas falhas de protocolo, mas eu acredito que esses procedimentos eles serão corrigidos e a gente não vai presenciar tão cedo outra situação como a gente presenciou recentemente lá no Rio Grande do Norte. Mas o sistema penitenciário federal... Que virou folclórica, né? Mas o sistema, mesmo com aquela fuga, né, a gente não pode também deixar de reconhecer a importância desse sistema. O sistema organizado foi o sistema penitenciário federal que conseguiu isolar as principais lideranças dessas facções criminosas. E que serve para adotar novos protocolos, né? Cada falha dessa é um novo protocolo que surge dentro das falhas do sistema prisional. É porque o sistema penitenciário ele só aparece quando ele está causando problema. Mas você sabia que em 2011 foi inaugurada uma penitenciária, uma unidade prisional aqui no estado do Piauí, que foi a primeira unidade prisional estadual a receber protocolos, procedimentos similares ao sistema penitenciário federal. Foi inaugurado em 2011 no município de São Raimundo Nonato. Quem trouxe esse projeto para o Piauí e para os estados? Um grupo de 7 policiais penais federais que eu tive o privilégio de compor. Então, nós desenhamos um projeto, na época, como sistema penitenciário federal, como membro do sistema penitenciário federal, que nós começamos a estudar muito sobre facções criminosas. Eu estudo facção desde 2010, então, estamos em 2024, né? São 14 anos dedicados
a essa temática. A princípio, por curiosidade, depois por entender que seria o maior problema de segurança pública do Brasil. E é o maior problema de segurança pública do Brasil. Então, nós desenhamos um projeto, porque a gente sabia que as facções criminosas, elas são de base prisional. Então, a origem das facções é dentro do sistema penitenciário estadual. E a gente sabia que se a gente não corrigisse, se a gente não profissionalizasse o sistema penitenciário, a gente não iria conseguir combater as facções. Então, nós desenhamos um projeto e apresentamos para o Estado. Em 2011, o Estado do Piauí aceitou com que esse grupo, que eu fazia parte, de policiais penais federais, viesse ao Estado e participamos da inauguração de uma unidade prisional em São Raimundo Nonato. Uma unidade inaugurada em 2011, e ela nunca apresentou uma fuga, nunca apresentou uma morte, nunca teve um motim, uma rebelião, nunca apresentou a entrada... Ela não é de segurança máxima, né? Ela é de segurança máxima, mas nos moldes estaduais. Entendi. Então, não é uma unidade... Os protocolos são diferentes, né? Nós adaptamos os protocolos do Sistema Penitenciário Federal para uma realidade estadual. Que talvez seja um caminho a ser seguido, mas é né? o caminho. Porque e foi isso que o estadual se mostrou frágil, né? É o caminho. Ela tem uma estrutura mais frágil comparando com o Sistema Penitenciário Federal, tanto que diz respeito à estrutura física, à quantidade de vagas, à quantidade de servidores. Mas quando nós trouxemos os procedimentos e adaptamos à realidade estadual, internamente a gente já tinha certeza que daria certo. Quando nós apresentamos na prática, nós concretizamos, solidificamos algo que estava apenas no papel e demonstramos que era possível, sim, organizar o sistema penitenciário estadual. E o que foi que nós fizemos aqui no Estado? Nós trouxemos essa metodologia para todas as outras unidades. Você sabia, trazendo aqui para o Estado, eu sei que o programa aqui ele tem uma extensão muito grande para várias unidades, mas eu tenho certeza de que qualquer um desses estados aí que você citou aqui no momento da entrevista, eles já passaram por um momento de crise na segurança pública. E se eles forem pesquisar, eles vão visualizar que todas as crises que causaram instabilidade na segurança pública de 2001 para cá foi provocado por facções criminosas e tinha uma relação direta com o sistema penitenciário. Aproveitando o gancho, quantos líderes de facções criminosas nós temos hoje encarcerados no Brasil e no Piauí? No Brasil, particularmente no Piauí. É porque as facções, elas são formadas, elas são estruturadas no formato de uma pirâmide, né? Aí tem a base da pirâmide, e a base da pirâmide representa mais de 90%. Quem é que está na base da pirâmide? São aqueles criminosos que eles não têm um alto poder aquisitivo, eles também não têm uma grande articulação dentro do crime, mas eles são ferramentas, eles são manipulados e eles são utilizados como estrutura para movimentar toda a pirâmide. Então, são os executores. Quem exerce um papel de liderança não vai para a rua matar o rival, não vai para a rua tocar fogo em ônibus, provocar atentados contra o Estado. Quem faz isso é a base da pirâmide. Mas, mesmo assim, a polícia sabe quem são. Sim, né? É por isso que a gente foca na pirâmide como um todo. Quem é que exerce o... Aí, dentro da própria facção criminosa, eles têm os conselhos, que é como se fossem departamentos de uma grande empresa. Então, quem exerce o poder de liderança está ocupando espaços dentro desses conselhos, como se fosse departamento, que são responsáveis por coordenar esses indivíduos que executam as ordens. Então, essas pessoas que ocupam esses espaços, que estão no topo da pirâmide, quando eles são presos, eles são substituídos por aqueles que estão... Porque isso já está desenhado, né? Já está no planejamento inferior. Deles. Já está no planejamento. Então, muito são organizado. Inúmeras pessoas realmente que são encaminhadas ao sistema penitenciário, mas como a gente já está na facção criminosa há muito tempo, e a gente entende realmente como é que funciona toda essa pirâmide, o que foi que nós desenhamos no estado do Piauí? Primeiro, o que foi que nós fizemos depois da criação do DRACO? O DRACO foi criado baseado em um estudo que foi realizado por uma equipe que eu tive o privilégio de compor e de coordenar. Então, nós elaboramos um diagnóstico. Baseado nesse diagnóstico, tanto a Secretaria de Segurança Pública como a polícia. Então, a gente só visualiza, na maioria das vezes, a execução. Só que a gente não sabe o que é que acontece nos bastidores. Você sabia que a primeira ação do DRACO foi levar todos os profissionais que compõem o departamento para a sala de aula? Então, a gente valoriza muito. De qualificar, que é o que eu estou falando, que as gestões comprometidas, elas tornam isso menos desigual. Então, a gente tem no Piauí só PCC, quando eu digo só, não que seja pouco. Porque tem um levantamento, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública,
que diz que o Brasil tem 53 facções locais, né, e que estão distribuídas em todas as regiões. Então, a gente tem um mapa aqui de todas as regiões. O Nordeste, quem tá na Bahia, PCC, Catiara, Comando da Paz, Caveira, Bonde do Maluco, Mercado do Povo, Atitude, Ordem e Progresso, Bonde do Ajeita. No Ceará, aí tem todos eles. Aí, quando chega no Piauí, tem PCC, né? Apenas PCC nesse levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança. No Piauí, a gente tem presença de facções só do PCC, não que seja pouco, novamente dizendo. Não. O PCC e o Comando Vermelho surgiram no eixo Rio-São Paulo. São consideradas facções nacionais com ramificação até internacional. Elas chegaram nos estados. Com as chegadas de uma dessas duas células nos estados, elas estimularam a criação das facções regionais, como essas que existem no estado do Ceará, Guardiões do Estado, uma que tem origem aqui no estado do Maranhão, como, por exemplo, Bondes 40. Então, surgiram as facções regionais. Aqui no estado do Piauí, nós temos a presença de uma célula do PCC, uma célula do Comando Vermelho e também uma célula de uma facção regional, que é aqui do estado do Maranhão, que é o Bondes 40. Ela está escrita aqui. Quando fala do Maranhão, o Bonde dos 40 está exatamente aqui. Maranhão tem PCC, Bonde dos 40 e PCM. Né? Eu não sei qual é o nível de atualização desse levantamento, mas confere com o que você está nos dizendo. Então, nós temos essas três presenças. E, com a chegada das facções nacionais, fez com que surgissem as facções regionais e fez com que também aumentasse o número da criminalidade, principalmente os homicídios. Por que os homicídios? Porque quando o PCC e o Comando Vermelho surgiram lá no eixo Rio-São Paulo e depois iniciaram um processo de expansão, eles atuavam em harmonia. Por quê? Porque o objetivo não era empresarial. Então, o objetivo era ter controle a princípio do sistema penitenciário, ter influência dentro do sistema. Mas com a expansão extramuros, eles transformaram o objetivo inicial para o objetivo empresarial. Então, o objetivo dessas facções criminosas é único, exclusivamente empresarial, lucro, por meio da exploração da atividade ilícita, principalmente o tráfico de entorpecente. Então, eles precisam ter controle territorial, porque o controle territorial é controle de mercado para a exploração da criminalidade, principalmente o tráfico de entorpecente. Então, com essa visão, essa mudança de objetivo para uma visão empresarial, iniciou um processo de disputa de mercado, de disputa territorial, de controle territorial. Então, a princípio, uma atuação em harmonia, mas depois os objetivos começaram a ter conflitos. Sim, então, naturalmente. Com esses conflitos, pela disputa territorial, fez com que essas facções se tornassem rivais. O que aumenta o trabalho da polícia. Com a rivalidade entre elas, o controle, a disputa dessas organizações criminosas não é como uma disputa do mercado lícito, não. É uma disputa realmente muito sangrenta. Então, fez com que aumentasse o número de homicídios por causa da disputa territorial. Então, essas facções, elas são rivais. Essas três células de facções criminosas que existem no Brasil, todas elas são rivais. Então, foi por isso que aumentou o número de homicídios. Quando a gente iniciou esse processo de combate, a estrutura como um todo das facções criminosas, então, um combate muito forte, com muitas prisões, e também com outras ações de monitoramento permanente, investindo muito, tanto na integração como também na inteligência. E esse processo de prisão e de monitoramento fez com que a gente combatesse as facções criminosas, as facções ficassem enfraquecidas e, como consequência, por isso que você começou a entrevista dizendo que elas foram enfraquecidas por conta dessas operações. E, como consequência, uma redução dos índices, principalmente de homicídio. Como é que vocês fazem a abordagem de ações contra as facções criminosas? Como vocês operam nesse nível? São fases, né? Primeiro, nós fizemos um monitoramento territorial, de território. Onde é que tem presença de facções criminosas? Então, nós fizemos um mapeamento. Tem uma região que ela tem mais presença em detrimento de outra? Elas se expandiram muito, por muitas Ameruato. Depois desse mapeamento territorial, nós fizemos um mapeamento de personagens. Quais são as pessoas que estão vinculadas às facções, quais delas exercem o papel de que nível de conhecimento, produção científica mesmo, para subsidiar as nossas investigações. Representamos, isso a gente faz em circulação, mas a gente não sai do ambiente. Então, a gente porque ele não se desarticulou como é organizado, vocês continuam monitorando e atuando. O processo de monitoramento da região de pessoas, quando elas são encaminhadas ao sistema penitenciário,
A gente faz trabalho de monitoramento permanente de forma integrada com a Secretaria de Justiça. A gente remove as pichações nas regiões, nas comunidades. As pichações é porque elas são simbólicas, né? Elas são Isso. códigos, não é? São Queria que você códigos. falasse disso. Como que funciona isso? Tem os objetivos, né? O primeiro objetivo da pichação realmente é como se fosse uma bandeira. Eles querem demonstrar um controle territorial e instalar uma marca. É uma forma deles naquele delimitar local. um território É um dos e objetivos. dizer é nosso. Um dos objetivos é esse. O outro objetivo, que muitas vezes passa despercebido, é fazer com que aquelas marcas elas sejam estampadas nos muros, nas ruas, nas residências, nas escolas, para que as gerações futuras convivam naquele ambiente e eles começam a visualizar como algo que esteja dentro de uma normalidade. Começam a naturalizar, normalizar as coisas, né? E aí eu acho que trazer jovens e pessoas de todas as idades, de todos os gêneros, para dentro do crime, parece, tipo assim, eles mostram poder e parece ser um bom negócio. Né? Eles vendem a ideia que não é verdadeira, que é um bom negócio. É por isso que existem as pichações nas escolas. Quando a gente retira aquelas marcas, o que é que a gente quer? Primeiro, demonstrar que aquele ambiente não pertence à criminalidade. Aquele ambiente pertence à sociedade. Nós temos no Piauí alguma região que é controlada nos níveis que a gente vê em outras cidades, como Rio, São Paulo, em que eles controlam nas comunidades a entrada e saída de pessoas, que eles ajudam a comunidade, que eles bancam obras. A gente tem coisas desse nível no nosso estado? A gente estava no início de um processo de expansão muito grande. Eu posso assegurar, e a própria secretaria ela reconhece também, se a gente não tivesse adotado as providências, como foi adotado aqui no Piauí, a gente ia chegar nesse nível. Mas adotamos as providências ainda há tempo, né? Demoramos um pouco, mas adotamos ainda com o tempo suficiente da gente retomar novamente a rédea e Sim. implementar a ordem nesses locais. Mas realmente alguns locais já estavam críticos, não que estivesse totalmente dominado pelo crime organizado, mas já estava passando por uma situação crítica. Mas o DRAC ele vem desenvolvendo 24, nós efetuamos 197 prisões. E eles estão mesmo presos ou eles também... Porque, assim, eles também têm um aparato, né, de defesa, de advogados, eles têm muita coisa a serviço deles, né? Eles continuam presos, vocês têm também essa dificuldade, que é a dificuldade da polícia de modo geral, que todo mundo fala, a polícia prende e a justiça solta por conta da nossa legislação. Pergunta muito interessante a sua. Você acredita que dentro do nosso planejamento nós temos uma previsão dessas possibilidades? Por que a gente colocou isso dentro do nosso planejamento e a gente conversa muito com os nossos policiais a respeito da situação? É para não desestimular. Então, nós estamos emocionalmente preparados, o policial que compõe o DRAC está emocionalmente preparado para passar por esse tipo de situação. Mas aqui no estado do Piauí, a grande maioria das pessoas que foram presas pelo DRAC, elas continuam presas. A gente sabe que nós temos uma situação de legislação. E eu não atribuo isso ao Poder Judiciário e ao Ministério Público aqui do Piauí, não. Nós não temos problema com o Ministério. Quando eu falo a justiça, eu estou falando como... Mas aqui relacionado ao Piauí, por exemplo. Exatamente. Nossa legislação ela tem muitas vulnerabilidades, né? E tem muitas... Relacionado ao Piauí, lacunas. Nós temos uma integração muito forte com o Poder Judiciário e com o Ministério Público. E todo mundo está imbuído nesse processo de combate às facções criminosas. Então, a imprensa está envolvida nesse processo. A sociedade está envolvida nesse processo. O Poder Judiciário, o Ministério Público, a OAB, Defensoria Pública, o Sistema de Segurança Pública como um todo, as forças policiais, todos nós percebemos de que ou a gente se envolve e a gente toma medidas para a gente combater o crime organizado, ou então a gente não vai ter condições de conviver em sociedade. Então, o Piauí realmente se atentou para isso e a gente combate de forma firme e eficiente. Claro que nós ainda temos algumas brechas na legislação. Muitas. Mas a gente tem essa consciência de que tem essas brechas, se eventualmente algum criminoso conseguir retornar ao convívio social, como a gente já está monitorando, a gente, novamente, inicia um processo de investigação e prisão. E fizemos isso ontem, numa operação. Ontem nós deflagramos a Operação Draco 115, foi deflagrada ontem à tarde, prendemos um casal. Eu ia perguntar, inclusive, a minha próxima pergunta é quantas mulheres estão nesse número, mas conclua, por favor. Bom, prendemos um casal. E o homem, ele já tinha ficado preso mais de 12 anos.
Ele retornou ao convívio social, só que como a gente já tinha um monitoramento... Porque vocês têm a dentro do sistema visão penitenciário, de quem retorna, né? Quando ele retornou, como a gente já tinha um monitoramento dentro do ambiente prisional, ele retornou ao convívio social, que foi que nós iniciamos, continuamos, só que não um monitoramento mais dentro do sistema, um monitoramento fora do ambiente. Ele continuou integrando a facção, continuou atuando no tráfico de entorpecente, acompanhei ele, auxiliando ele em todo esse processo. E foi novamente preso. Foi novamente preso. Quantas mulheres nessas prisões que você mencionou, delegado? Perfil, um percentual. A princípio, as facções criminosas não aceitavam a entrada de mulheres. Mas com a evolução da sociedade, as mulheres ganhando espaço no mercado Então, a facção lícito. criminosa também era machista. Infelizmente... Eu não estou dizendo que as mulheres deveriam, eu estou só fazendo uma análise, né? É porque a facção criminosa ela evoluiu muito de acordo com a evolução social. Sim, sim. Porque os faccionados são pessoas, né? Então, eles observaram que a mulher, ela tem condições realmente de ocupar espaço. De se organizar melhor que o homem. E, infelizmente, eles observaram isso. Com a entrada das mulheres, as facções elas se tornaram mais organizadas. Porque as mulheres elas começaram a ocupar postos dentro da própria organização criminosa. Postos principalmente que diz respeito àqueles núcleos responsáveis pela organização. A gente tem, inclusive, imagens, eu não sei se está aí, o Cleito pode me ajudar com a produção em relação a isso, que a gente tem um VT, né, um vídeo com imagens de ações para a gente mostrar aqui. Eu não sei se a gente já foi mostrando aí, eu estava aqui muito envolvida com a entrevista. Vamos mostrar essas imagens aí das ações da Draco, para você entender como é que funciona? Você pode comentar, viu, delegado? Essa Draco 100, ela foi diferente das outras operações, porque a Draco 100 nós dividimos em várias etapas. Ela foi um marco dentro do planejamento de vocês, da metodologia? Dentro do nosso planejamento, a gente trabalha com metas. Você acredita que quando nós elaboramos o planejamento inicial, nós estabelecemos uma meta de que em um ano de criação do departamento, nós iríamos deflagrar 100 operações? Bateram a meta, né? Superaram. E nós tínhamos a certeza... A primeira meta foi... no ano de 2023, nós iríamos efetuar pelo menos 100 prisões, ou melhor, 500 prisões e 100 operações. Eu percebo nas imagens que são casas em comunidades, né? Em lugares que têm claramente... Essas pessoas aí, por exemplo, essas pessoas elas estão na base da pirâmide. Sim. Mas por que a gente combate a base da pirâmide e que a princípio não era combatida? Ela opera, né? Ela faz o negócio ficar lucrativo. O que foi que a gente fez no decorrer de muitos anos, Maia? Nós não combatemos a facção, a estrutura, nós combatemos os personagens, as pessoas que integravam. Vocês chegaram a fazer apreensões e prisões em zonas como a zona leste de Teresina, a zona considerada nobre da cidade, por exemplo? Sim. Porque a gente vê muito em bairros, né, em comunidades, né, essa casa aí, cidade. essa casa aí é de um indivíduo que tem uma influência muito forte. Ele tem um alto poder aquisitivo. Essa casa que mostrou aí. E se ele estiver assistindo, ele sabe que ele pode configurar o despertador, porque logo nós... Vocês ainda não conseguiram prender? A prisão dele não, mas é questão de tempo. Se ele estiver assistindo, ele vai saber, ele vai reconhecer a residência dele. Ele vai saber. Como que vocês trabalham com o serviço? Eu sei, eu vou perguntar e já vou fazer o parêntese, porque eu, como jornalista, eu prefiro não dar muitos detalhes, talvez perder a história para garantir a estratégia de vocês. Mas até onde você pode nos dizer como funciona o serviço de inteligência de vocês hoje? Pronto. Eu vim da atividade de inteligência, né? Então, eu valorizo muito, eu considero como um dos pilares fundamentais de todo esse processo. Lá no próprio Draco, nós temos um núcleo que atua tanto no que diz respeito ao monitoramento permanente, um núcleo que atua para proteger a nossa equipe, os operadores do próprio departamento. Então, é como se fosse uma conta. Porque vocês são alvo também, alvo, né? muitos ameaçados, né? Quase Você todos teve nós. medo já de morrer? Você tem medo de morrer numa operação dessa? O medo, ele faz parte. O medo, a partir do momento que o ser humano perde o medo, ele perde o senso. Aí ele deixa de se proteger. Deixa de se proteger. Mas é um medo com responsabilidade. Eu tenho conhecimento do risco dessas facções criminosas. Eu já tive vários irmãos que eu falo, que atuavam comigo, extremamente amigos, que foram executados pelo crime organizado no sistema penitenciário federal. Então, eu sei do risco, mas também eu sei que eu, como representante do Estado, a partir do momento que eu visto esse uniforme,
Aqui não é o Charles, eu sou o delegado Charles, um representante do Estado, e como Estado, a gente não pode ter medo. O Estado não tem medo do crime organizado. As ameaças, elas nos motivam para a gente intensificar o nosso trabalho. Porque quando a gente recebe uma ameaça como membro, como representante do Estado, a gente sabe que é porque a gente está desenvolvendo o trabalho Sim. de forma extremamente Eu queria exitosa. fazer duas perguntas, aproveitando que eu estou diante de um especialista, já que você está há praticamente uma década e meia envolvido com isso, pesquisando academicamente, na prática, em ação. Primeiro, como especialista da área, o que lhe preocupa? Onde que a gente precisa avançar mais? Quais são as suas preocupações em relação a isso? Políticas públicas de base, investir no jovem. Porque são fases. Ó. A gente está combatendo de forma extremamente firme e eficiente repressão. Mas a gente não consegue se estender isso por décadas. Então, a gente tem que investir na base, principalmente na educação. Eu valorizo muito a escola, por exemplo, em tempo integral. Nós temos que ocupar os nossos jovens. Porque se os jovens estiverem desocupados, estiverem carentes de políticas públicas, há uma tendência deles serem adotados pela criminalidade organizada. Então, a gente não pode deixar lacuna. Quando o Estado não está presente, infelizmente, a criminalidade se ocupa esses espaços. E você fala uma coisa, eu comentava com você nos bastidores, que eu durante 10 anos falei contra as drogas dentro de um projeto chamado Língua Solta, principalmente em escolas públicas. E eu sentia claramente que existia nessas escolas uma grande oportunidade, um vácuo, sabe, de coisas que precisava ser ocupado por inteligência, por projetos, por protagonismo, por envolvimento, por projetos de vida. E terminava deixando as crianças, os jovens, os estudantes muito, muito, muito vulneráveis. Isso era muito claro, que existia uma ociosidade escolar sobre todos os aspectos, não só em relação aos próprios projetos pedagógicos, que eu acho que não tinha abordagem transversal de alguns temas que eram tabus, não podia falar sobre sexo, sexualidade, não podia falar sobre drogas, a escola não assumia que ela tinha um traficante vendendo na porta da escola, porque isso a gente passou muito tempo enxergando que isso era uma má reputação. Na medida em que isso vem à tona com o trabalho de vocês, com o trabalho da imprensa, com o trabalho de tantos operadores em áreas distintas nessa área, a gente vê claramente que é um aliado nisso. Né? E, na verdade, foi um erro. A gente tem que conscientizar os nossos jovens. Você sabia que... Eu não falei que são divididos em vários pilares? Sim. Um dos pilares que eu considero como ações preventivas é de visitar as comunidades, conversar com os jovens. A gente tem palestra que a gente ministra no ambiente escolar e lá a gente fala. No Piauí tem facção criminosa. Então o jovem tem que saber que tem facção. Tem que falar. E a gente Quando diz, eu jovem, falava, já tinha. A gente diz, jovem, você sabe o que é uma facção criminosa? A facção criminosa é isso. Então a gente chama a atenção. O nosso intuito é conscientizar, blindar para que o jovem não ingresse, não seja cooptado por essas organizações criminosas. A minha última pergunta, delegado, é o crime organizado no Brasil, né, que eu sei que você é um especialista nacional, não existe um especialista nessa área que seja só local, vocês têm que ter conexões de inteligência e de serviço, porque esse pessoal roda e esse pessoal muda de lugar o tempo inteiro, você mais do que ninguém sabe disso. Ela opera mais hoje ligado a tráfico de drogas, porque quando a gente fala do crime organizado de facções, e como eles são business lucrativo hoje, eles atuam em tudo. Por exemplo, a gente vê claramente a redução na última década de sequestros, né? Então, se os sequestros hoje são de bens, são digitais, sequestram a gente digitalmente falando, né? Como que está esse modelo de negócio? Porque a gente vê muito fundamentalmente ligado a drogas, mas tem outros segmentos dentro desse negócio, não tem, delegado? Tem várias fontes de arrecadações. A princípio, lá, a principal fonte de arrecadação era os assaltos a banco, esses assaltos violentos, sequestros. Só que com a evolução, e principalmente com a exploração do tráfico internacional, hoje o tráfico de drogas, com certeza, é a maior fonte de alimentação então, dessas facções, principalmente com a exploração do tráfico internacional. Só que nós estamos evoluindo, né? Uma tendência realmente deles explorarem muito essas atividades ilícitas aí por meio da internet, mas hoje a principal fonte de arrecadação é o tráfico de entorpecente.
A gente vê em operações em aeroportos internacionais, inclusive algum amadorismo, né, da troca de malas, né? Você despacha a sua mala e, de repente, a sua mala dá como sendo perdida e a pessoa coloca a droga dela e manda droga nela e manda para outro lugar. Teve vários casos assim, né? E de pessoas que continuam sendo mulas, de engolindo droga e levando e levando. E eu fico vendo uma pessoa daquela que leva droga, que é parada por um serviço de inteligência de segurança de um aeroporto, principalmente internacional, quantas pessoas, porque até levar uma quantidade que seja significativa financeiramente, quantas pessoas se submetem a isso, né? E como mostra como somos frágeis, né? A gente é muito fácil de ser cooptado por isso, né? Justo. É por isso que a gente conversa muito com os jovens. Você pode observar que essas pessoas que são transformadas em mulas são jovens, frágeis. Elas podem observar que elas não têm base familiar, não têm estrutura familiar, elas não têm estrutura financeira, então elas são cooptadas por essa criminalidade organizada justamente por uma lacuna que o Estado deixou acontecer. Por isso que a gente valoriza muito e a gente combate muito essa base piramidal. E é super importante que aconteça. Para encerrar a entrevista, só queria dizer, gente, desse ranking que aponta as nações com maior atuação do crime organizado no mundo. Tem 3 países da América Latina, é claro que eu estou com um especialista, me corrija se a gente estiver cometendo algum equívoco. Aparecem entre os 3 primeiros colocados, né? Tem um índice global organizado sobre isso, né? O OCINDEX, não é, delegado? Que é produzido pela Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional, e que é uma rede de mais de 600 especialistas em questões de direitos humanos, democracia, governança e desenvolvimento. Olha o nível do que a gente está alcançando realmente de combate. Vamos aos países. Colômbia, México e Paraguai aparecem segundo, terceiro e quartos lugares nesse ranking de 2023, respectivamente, né? Então, é um ranking que compilou aí informações de 193 países, completam os 10 primeiros, Mianmar, primeiro colocado, República Democrática do Congo, Nigéria, África do Sul, Iraque, Afeganistão, Líbano, né, que vão aí do 5º ao 10º lugares, e o Brasil é ainda o 2º colocado global no que diz respeito ao tráfico de cocaína, empatado com México, Peru e Venezuela, e atrás apenas da Colômbia. Esse Brasil é um dado atualizado. E o Brasil, no ranking não é geral... Produtor. O Brasil não é produtor de cocaína. Exatamente, o Brasil não é produtor. E aí a gente aproveitou a sua presença aqui para dizer que se você quer dicas, você quer construir um repertório para se proteger, para informar, para ter senso crítico. Eu escrevi um livro em relação a isso, que é Drogas, liberdade é você poder dizer não. Então, para a gente dizer não, a gente tem que estar muito equipado, de informação principalmente. Então, tem uma dica de livro para te ajudar a entender como é que nasce e atua a facção no Brasil. A gente separou 2 livros para você entender, por exemplo, o PCC, Irmãos, uma história do PCC, que conta a história do primeiro Comando Capital. Eu não vou dar o spoiler aqui, mas é um livro que eu tenho certeza que o delegado conhece. A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. É interessante que a bibliografia que conta a história disso está muito centrada no PCC, porque ele é uma referência, né, nacional e mundial negativa, mas é uma referência de fato. E uma dica de filme para você maratonar, tem na Netflix um documentário dividido em 7 temporadas, por dentro das prisões mais severas do Brasil. Os jornalistas investigam e se tornam detentos voluntários nas prisões mais perigosas do mundo, onde a intimidação e a violência imperam. Olha de novo aqui as prisões, né? Tem muita coisa ainda para a gente evoluir, né? A gente tem os Estados Unidos, que é o país que mais encarcera. Acho que o Brasil é o quê no ranking? O 2º? Eu não tenho esse dado aqui nesse A última vez que eu vi era o 2º, mas eu confesso que tem uns 3 anos. Eu acredito muito em investimento em políticas públicas dentro do ambiente prisional, mas eu também acredito na importância do encarceramento em algumas situações, principalmente das pessoas que cometem esses crimes violentos. Acredito totalmente. O indivíduo que pratica um roubo, na minha concepção, ele tem que ficar encarcerado por um tempo razoável, que comete um homicídio, esses crimes violentos. Porque é importante o delegado estar falando isso, porque existe uma tendência global, isso já faz um tempo, acho que eu me lembro, faz pelo menos uns 12 anos, do abolicionismo penal,
né, que é muito polêmico, a gente já falou sobre isso aqui, eu já conversei com vocês sobre isso, mas que essas suas observações são absolutamente pertinentes. A gente tem que fazer primeiro as primeiras coisas, e quando a gente fala de abolicionismo penal, a gente tem que pensar que nação é essa que está tirando esses presos, dando trabalho voluntário ao invés de encarceramento. Né? Acho que tem toda uma análise social, econômica, de cidadania, de educação, de cada caso um caso. Né? Passar por um processo até de classificação dessas pessoas que estão custodiadas dentro do ambiente prisional, né? Acho que até a Secretaria Nacional de Políticas Públicas ou vai fazer um seminário recente lá em Brasília a respeito dessa temática. Né? Sim. Delegado, muito obrigada pela entrevista. Foi uma aula, né, do que a gente está fazendo, do que a gente ainda pode fazer, né, porque você deixa claro que é um processo em evolução constante, né? Não existe uma metodologia única, né, estagnada ali, é uma coisa que vocês estão construindo a partir da prática e da experiência de pessoas como você. Queria agradecer pelo seu tempo. Gente, ele olhou pelo menos nesses 30 minutos de entrevista o celular dele umas 25 vezes e eu fiquei dizendo assim, cara, como é importante a gente ter uma pessoa dessa que está abrindo mão, ele tem uma outra pessoa checando o celular dele e aí ele fica o tempo inteiro atento. Eu sempre faço perguntas para convidados do seu nível, que é, você dorme? Meu celular é sempre configurado. O celular e a arma do lado, né? Relacionado Dois companheiros, né? aos celulares aqui, é porque eu estava recusando as ligações, depois eu vou retornar. Exatamente. Eu queria lhe agradecer e lhe liberar rapidamente, porque eu sei que você tem uma assessoria que cuida disso enquanto você... Porque isso é parte do seu trabalho, né? Falar sobre isso. Mas eu estava aqui recusando depois das pessoas... Mas eu não estou reclamando. Eu estou dizendo que nós somos privilegiados, porque imagina, 25 vezes ele olhou ali praticamente, né? Eu contei, Cleito, eu contei. Então, assim, é importante dividir, porque informação, gente, é muito necessária, é muito relevante. Obrigada. E agradeço o espaço. E por questão de justiça, mais uma vez aqui, Maia, eu quero ressaltar que o trabalho que é desenvolvido pelo DRACO é um trabalho desenvolvido em equipe. Né? A grande maioria das vezes sou eu que apareço, mas lá temos profissionais, tanto agentes, delegados, escrivães, policiais militares, policiais penais, o corpo administrativo. Então, são muitas pessoas. Lá nós temos um quadro de mais de 50 profissionais. Então, são muitas pessoas envolvidas em prol de um único objetivo, combater as facções criminosas. E como você perguntou se eu durmo ou não, realmente meu celular é configurado de forma permanente, eu acho, né? Por isso que eu sempre digo que essas pessoas que insistem em permanecerem vinculadas a essas facções criminosas aqui no estado do Piauí, elas têm sim que configurar os seus despertadores, porque é questão de tempo, nós iremos chegar em cada um deles. O recado está dado, e eu digo a vocês, eu acredito. O crime não vai vencer, o mal não pode vencer nisso aí. Tem muita gente vulnerável envolvida nisso e que precisa ser liberta. Né, ser salvas, essas pessoas precisam ser salvas, né, resgatadas, a palavra mais adequada dessas situações, e os criminosos e os traficantes presos, monitorados com toda essa metodologia que o delegado disse. Obrigada. A você que ficou com a gente até agora, não saia daí, eu vou para um breve intervalo comercial. A gente entrevistou aqui o delegado Charles Pessoa, coordenador da DRACO no Piauí, mas que fez um panorama global, nacional e local, claro, pelo cargo dele, da questão das facções criminosas e do crime organizado também. Eu volto em 2 minutos com muito mais conteúdo. Não saia daí, até já.